Olá, pessoal. Prosseguindo a nossa aula 2, a nossa unidade 2, vamos ver o nosso teste de mesa. Técnica importante do programador que vai te ajudar imensamente nos algoritmos que você for fazer durante todo o semestre. O que é um teste de mesa? É uma técnica utilizada pelo programador para verificar se o algoritmo ou seu programa está correto, isto é, se alcança o resultado esperado. Bom, mas isso não seria necessário somente executar o programa para a gente encontrar o resultado? Veja, você vai fazer programas cada vez maiores. E muitas das vezes, na execução do seu programa, ele só vai te dar o resultado final. E muitas vezes você vê que aquele resultado final não está correto e você não sabe aonde que está o erro no seu programa. Por isso que o teste de mesa ele simula a execução de um algoritmo utilizando apenas papel e caneta, sem de fato você precisar de executar o computador. E muitas vezes você consegue chegar a erros e equívocos que você esteja fazendo no algoritmo sem precisar de ter que colocar no computador. E o seu algoritmo vai cada vez mais correto para ser executado. Durante o teste de mesa, para simular a execução de algoritmo, o programador deve observar três coisas muito importantes. Primeiro, a sequência ou a ordem em que as linhas do código são executadas. Basicamente, quais são as linhas que vão estar sendo executadas, o que vai estar sendo feito em cada linha. Então, nós temos que observar por onde que o computador vai passar ou deveria passar no seu algoritmo. Um segundo item importante é o valor de cada uma das variáveis do algoritmo durante toda a execução. Então, precisamos sempre estar atentos às variáveis e os seus valores que durante a execução do algoritmo elas precisam de ter. E a saída. Qual é a saída produzida pelo programa? Isto é, as impressões realizadas ao longo da execução. Basicamente, os nossos printfs. E qual é o resultado que o printf deve dar ao programa quando ele estiver em execução. Como que nós vamos fazer o nosso teste de mesa? Para você simular, então, uma execução, nós temos que fazer e nos prepararmos em três itens básicos. Primeira coisa que você vai fazer é numerar as linhas de código. Então, depois que você fizer seu algoritmo no caderno, numa folha, sempre tenha em mente em numerar linha por linha o seu algoritmo. Mesmo que as linhas estejam em branco ou comentadas, numerar todas as linhas. Segundo, manter uma tabela, que é essa tabela que nós estamos vendo no lado direito. E como que nós vamos colocar essa tabela? Cada coluna da tabela ela vai ser preenchida, respectivamente, a primeira linha ou a primeira coluna com as linhas que você vai passar executando no seu algoritmo. E cada uma das colunas dessa tabela são as variáveis que você tem no seu algoritmo. Todas elas. Cada coluna, cada variável. E armazenar o conteúdo impresso. Ou seja, nesse quadradinho, nesse segundo quadradinho que apareceu, nós vamos colocar as nossas impressões, parecido com aquela telinha preta que nós vimos nos vídeos anteriores. Aqui é como se a gente simulasse essa saída, essa interação que nós vamos ter com o nosso algoritmo. Portanto, vamos pegar um exemplo prático para vermos como podemos fazer o teste de mesa. Veja que o algoritmo que nós estamos vendo é aquele algoritmo de cálculo da área da circunferência que nós conhecemos muito bem. Então, ao pegarmos esse algoritmo, nós tivemos primeiro a preocupação de numerar todas as linhas desse algoritmo. Tanto as linhas vazias, quanto as linhas comentadas e principalmente as linhas onde temos códigos do C, da linguagem C, para a gente poder trabalhar. Códigos da linguagem C pertencentes ao nosso algoritmo. Portanto, repare que nas linhas que numeramos o nosso algoritmo, algumas linhas estão com a numeração em negrito. E por que eles estão em negrito? Porque são as linhas efetivamente que vamos passar pela nossa execução. O que significa? Que as linhas vazias ou linhas comentadas, chaves de abertura ou fechamento, comandos auxiliares e sempre presentes, como include, std, io.h, lá no início do nosso programa,
são linhas que nós não precisamos de passar, elas são simplesmente puladas. Então, as linhas que realmente nos interessam são as linhas efetivamente do nosso programa, que são as linhas do conteúdo do algoritmo em que nós fizemos a resolução do exercício. Portanto, vamos começar nosso teste de mesa. Nosso teste de mesa ele começa sempre no int main, é a primeira linha. Não importa o que está antes do int main, ele sempre começa no int main. E repare que quando eu comecei no int main, na minha tabelinha eu coloquei qual a linha de execução que eu estou, então a primeira linha, linha 4, e nas colunas da minha tabela eu coloquei as variáveis que estão presentes no meu problema, que no caso são somente duas, raio e área. Então, coloquei uma coluna para o raio, outra coluna para a área. A primeira linha dessa tabela, então, seria a primeira linha de execução do meu algoritmo, que é a linha 4, e as minhas variáveis raio e área, no início, não têm valores iniciais para elas. Então, elas têm um lixo de memória. Esse lixo de memória nós representamos como uma interrogação, para representar que elas vão ter esse lixo de memória. Da linha 4, nós vamos pular a linha 5, chave, e a linha 6, que é comentário. Então, nós vamos para a linha 7, que é mais outra linha de execução do nosso algoritmo. Então, na nossa tabela, eu coloquei a linha 7, segunda linha da tabela, e as nossas variáveis continuam em lixo. Então, eu repito os valores iniciais delas, que é a interrogação por elas terem lixo. Da linha 7, nós vamos pular a linha 8, que é comentário, e vamos para a linha 9. Na linha 9, colocamos, então, linha 9 como uma nova linha da minha tabela de teste de mesa. Aqui, nós ainda não temos valores para as nossas variáveis raio e área, permanecemos com os valores iniciais de lixo. Depois da linha 9, repare que na linha 9 há um printf. Então, lá na minha área separada do meu teste de mesa, eu coloco o texto do printf, que no caso é o programa que calcula a área de. Para a linha 9, nós vamos para a linha 10, outro printf. Então, um círculo. Repara que por mais que tenha o printf com uma nova linha, um círculo vai ser impresso ao lado da primeira mensagem, porque não teve barra N. Se tivesse barra N no primeiro printf, então esse um círculo ia ser impresso depois. Mas no caso, ele continua sendo impresso do lado da mensagem. Houve então um barra N no meio desse printf. Então houve uma quebra e aí a próxima parte da mensagem, que é digite o raio, foi digitado na linha de baixo. Então isso nós temos que respeitar, porque é uma execução como se fosse execução do algoritmo no computador e precisa ser respeitada, então, todas as formatações e os comandos que foram feitos. Digite o raio. Comando 10, linha 10, repetir as variáveis. Da linha 10, pulamos a 11 e vamos para a linha 12, scanf. Repare, então, que nós colocamos a linha 12 na nossa tabela e aí ele para nós digitarmos um valor. Para a gente digitar um valor, repare que ele fique do lado do digito raio. Nós colocamos aqui como se fosse a nossa digitação do número, e aí você escolhe o número que você quiser. Nesse caso, a gente assumiu que o usuário forneceu o valor 1, podia ser qualquer valor, você coloca o valor aqui. Porém, nesse momento do scanf, lembre-se que a gente faz uma inicialização da variável que está dentro do scanf, que no caso é o raio. Como a gente quer que o raio seja igual a 1, então, como a gente colocou 1 na digitação, nós temos que colocar 1 também lá na coluna do raio. Embaixo, na linha 12, nós colocamos então o valor igual a 1. A área, repare que na linha 12, na execução da linha 12, ela continua como lixo. Então, nós repetimos o seu valor. Da linha 12, já foi feita a digitação, nós vamos para a linha 14. Colocamos a linha 14 na nossa tabela, repetimos o valor do raio, porque agora o raio está valendo 1. Porém, aqui foi feito um cálculo. 3.14159 vezes o raio, nós fazemos esse cálculo. Então, como que a gente pode fazer isso? Podemos usar uma calculadora ou fazer o cálculo separadamente. Nós pegamos o valor do raio, que é 1, multiplicamos vezes 1 e depois multiplicamos 3.14159 e verificamos o resultado. Esse resultado vai ser
atribuído à variável área. Então, nós pegamos aquele resultado da calculadora, do cálculo que você fez separadamente e colocamos aqui no valor da área. 3,14159 vai ser o mesmo valor da área, porque o raio é igual a 1. Da linha 14, vamos para a linha 16. Soltamos a linha 15 porque é comentário. Na linha 16 vai aparecer uma mensagem printf. Então, na área do printf, nossa área de teste, nós vamos colocar a mensagem, a área do círculo, né? E 3,14159, que é o valor da área que vai ser mostrado. Então, nós vamos lá na linha 16, colocamos a linha 16 na nossa tabela, repetimos o valor da área, repetimos o valor do raio e da área, porque eles mantêm o resultado, e aí colocamos o valor 3,14159. Repara que toda vez que nós pularmos uma linha no nosso algoritmo, também temos que colocar essa linha na nossa tabela. E mesmo que não ocorra mudança nos valores das variáveis, nós vamos repetir os valores das variáveis. Da linha 16, a gente vai para a linha 17, ou seja, linha 17, não houve mudança das variáveis, colocamos a linha 17, não houve mudança das variáveis, nós repetimos, e aí, como chegamos no final do nosso programa, que o return zero é o final do programa, nós temos então a nossa tabela pronta, com os valores finais das nossas variáveis, e a nossa área de teste final também. Isso é um teste feito pelo programador. Ele acompanhou o seu algoritmo, preenchendo os valores das variáveis, como que o resultado deveria ser impresso para ele. E aí, baseado nesses testes, ele pode então testar o seu programa lá no computador e ver se o programa dá os mesmos resultados que ele espera. No caso aqui é o valor da área, que é o que está sendo apresentado, mas se também as mensagens estão sendo mostradas do jeito que ele pretendeu. Se bate os dois resultados, teoricamente o seu exercício vai estar correto. Vale a pena fazer mais um ou dois testes com outros valores diferentes de raio e ver qual o teste de mesa. Depois vai ser exibido os valores finais para saber se também lá no teste do programa, lá no computador, também vai dar os mesmos resultados. Dessa forma, o programador sabe se o seu algoritmo está indo para um caminho correto, se ele chegou nos resultados que ele pretendia, que ele achava que deveria ser dado. Portanto, chegamos ao nosso final do teste de mesa e chegamos ao final da nossa unidade 2, da nossa aula 2. Passamos agora aos exercícios. Iremos ver alguns exercícios mais completos, um pouquinho mais complicadinho, com todos esses conceitos que nós vimos, para que a gente possa chegar no nosso resultado final. Vale a pena fazer 2 ou 3 mais outros testes com valores diferentes do raio, com testes de mesas diferentes, e atestar se os resultados desses testes de mesa vão ser condizentes com os testes que você realizar no computador. E se baterem, possivelmente o seu algoritmo está correto. E essa execução linha a linha permite com que você veja aonde possíveis erros podem estar acontecendo na execução do computador, caso os seus resultados não batem. E isso vai ser melhor visualizado quando o seu algoritmo tiver com outros comandos, com outros tamanhos, ou seja, algoritmos mais complexos, e isso vai ficar mais evidente. Portanto, terminamos o nosso teste de mesa, é o final da nossa aula 2, da nossa unidade 2, portanto, vamos aos exercícios. Iremos ver ainda alguns exercícios que ilustram todos esses conceitos vistos na nossa aula 2.